Tem dias e épocas da nossa vida em que a correria do dia a dia parece nos afogar, não é mesmo? Acabamos correndo para um lado e para o outro, temos a sensação de que não temos tempo para nada além do que já fazemos. E muitas vezes vivemos como ateus práticos, como se não crêssemos em um Deus que é real e está conosco a todo momento. Esse Deus nos chama para perto dele. Mas como é que nós podemos conciliar a nossa rotina com a nossa intimidade com o nosso Senhor? Misericórdias renovadas, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Evelyn e nesse canal nós falamos sobre assuntos da vida cristã, falamos sobre a nossa vida com Deus, sobre rotina e hábitos, sobre organização, sobre relacionamentos, devocional, recortes e reflexões de uma vida ordinária para a glória de um Deus extraordinário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você é cristão, vamos caminhar juntas. Fique por aqui, se inscreva no canal se você ainda não é inscrita e fique nesse vídeo que eu espero muito que você goste. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre como é que nós podemos ter intimidade com Deus, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a uma rotina corrida, como muitos de nós temos, a maioria de nós. Geralmente, quando a gente fala sobre essa questão de tempo com Deus, uma das principais justificativas de por que eu não tenho tempo para ler a Bíblia, para meditar na Bíblia, para oração, é porque eu não tenho tempo, minha vida é muito corrida. Só que, na verdade, quando a gente vai realmente investigar, olhando para nós mesmos, né, olhando para as motivações do nosso coração e para o nosso dia a dia, muitas vezes, na verdade, não é que nós não tenhamos tempo, é porque nós não priorizamos aquilo que deve ser priorizado, é porque nós gastamos tempo em coisas que talvez não deveria ser gasto tanto tempo nessas coisas, porque nós não organizamos o tempo que Deus nos deu e nós vivemos, né, naquela filosofia zeca pagodiana. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Só que sabemos que se nós vivemos para a glória de Deus, se nós respondemos a esse chamado do Senhor, né, de viver para a glória dele, precisamos de intencionalidade em nosso relacionamento com ele. Então eu separei aqui 6 dicas de como é que a gente pode usar o nosso tempo para a glória de Deus e como nós podemos de fato ter intimidade com o nosso Deus mesmo em meio ao nosso dia a dia. E a primeira dica é que nós ponhamos o mais importante em primeiro lugar. E nós sabemos que nós fomos criados por Deus, por meio dele e para ele. Então a nossa vida deve ser para a glória dele. Ele nos criou dessa forma, ele nos criou com esse objetivo. E o propósito maior, o fim principal, o fim supremo para nós termos sido criados é para glorificar a Deus, é para a glória de Deus Pai. Jesus, em Mateus 6, nos orienta a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e nós temos uma promessa de que as demais coisas serão acrescentadas. Mas o problema é que nós supervalorizamos outras coisas que sim são importantes, mas nós colocamos elas acima do nosso tempo com Deus, que deve ser o mais importante, porque Deus, o nosso Criador, deve ser o mais importante na nossa vida. Nós devemos amá-lo acima de qualquer outra coisa. Então, se nós o amamos acima de todas as coisas, se nós queremos amá-lo de fato acima de tudo, nós precisamos intencionalmente ter um tempo com ele. Em Hebreus capítulo 11, né, aquele capítulo falando a respeito da fé, nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E como é que nós temos fé? Nós já recebemos a fé salvadora por meio de Cristo Jesus. Nós somos salvos pela graça por meio da fé. Só que nós somos chamados a viver pela fé. E essa fé nos foi dada por meio de Cristo Jesus. Como é que nós crescemos em fé? Buscando a Deus, buscando conhecê-lo mais, buscando ter relacionamento com Ele, porque esse relacionamento já foi alcançado, já foi conquistado por Cristo na cruz. Lá no início, lá em Adão e Eva, nós perdemos essa relação com Deus e Jesus vem para nos ligar novamente com o Pai. Esse elo que foi perdido lá no Éden é retomado em Cristo Jesus. E à medida que o conhecemos mais, nós o amamos mais. Nós saberemos o que o agrada, o que não agrada. Assim nós viveremos de forma reta, viveremos para a glória do nosso Deus. E assim poderemos dizer como o salmista lá no Salmo 72, como é bom estar com o Senhor. Nós vamos reconhecer
nós vamos ter deleite em estar com o Senhor. E à medida que a gente prioriza isso, a cada dia, isso fica mais deleitoso, isso fica mais gostoso. Pode ser que no início a gente fique, nossa, mas eu poderia estar fazendo tanta coisa. Mas nós precisamos dessa disciplina, sabe? Apesar do mundo caindo ao redor, nós precisamos priorizar o nosso tempo com Deus. O Salmo 119 nos mostra a importância de meditar nas Escrituras, porque é luz para o nosso caminho, nos guia, nos direciona, nos traz entendimento, nos traz mais amor por Deus e por sua lei. E é por meio da palavra que o Senhor nos sustenta. Só que se nós não priorizarmos esse nosso tempo com Deus, a tendência é que nós nos afastemos, a tendência é que nós esfriemos espiritualmente. Então, priorize o seu tempo com Deus. Separe um momento do seu dia para fazer isso. Não deixe assim, quando der eu faço. Não, priorize. Coloque como um compromisso mesmo. Um dia, um momento do dia, eu gosto de fazer pela manhã, né? De já começar ali o dia meditando na palavra de Deus. Mas se isso acaba não sendo viável para você, faça no final do dia. Ou separe algum momento do seu dia em que você possa realmente meditar na palavra de Deus. Mesmo que você precise acordar talvez um pouco mais cedo do que você costuma acordar. E, gente, às vezes a gente complica demais, mas não precisa ser complicado. Porque às vezes a gente quer passar... Não, quando eu tiver mais folgado da vida, quando eu tiver com menos coisa para fazer, eu quero dar o meu melhor para Deus, eu quero dar muito tempo para Deus. Mas a maioria de nós não consegue fazer isso. Tem um horário para trabalhar, tem um horário da escola, da aula, da universidade, enfim. Mas se a gente colocar ali, priorizar, seja 20 minutos, seja 15 minutos, seja meia hora. Pode ter certeza que isso faz muita diferença. E lembre que não é Deus que precisa de você, você quem precisa de Deus. Esses momentos de meditação, de deleite na palavra de Deus, de oração, isso fortalece a nossa alma. Isso fortalece a gente. Então nós precisamos, assim como o nosso corpo precisa do alimento, nós precisamos do alimento espiritual, a nossa alma precisa do alimento espiritual para que continuemos firmes, para que vivamos a nossa vida com alegria, com contentamento em Deus. A segunda dica está muito ligada a essa primeira, sobre colocar em primeiro lugar as coisas mais importantes, é de não negociar o dia do Senhor. O domingo é o dia que nós cultuamos ao Senhor, para a maioria de nós. Então, no domingo é o dia que nós separamos para o Senhor, é o dia que nós separamos para meditar junto com a igreja, para estar em comunhão com os nossos irmãos, para aprender mais de Deus, para tirar as nossas dúvidas por meio da escola bíblica, para ouvir a voz de Deus por meio da pregação da palavra, para cantar louvores. É um dia de alegria, é um dia que o povo de Deus se une para adorar ao Senhor, para celebrar a nova vida que nós recebemos. Não negocie isso. É por meio desse dia, é por meio de obedecer ao mandamento do Senhor, de guardar um dia para Ele, que nós somos fortalecidos, que a nossa fé é vivificada, que nós relembramos do sacrifício de Cristo na cruz para salvar pecadores que não mereciam salvação. Nós iniciamos a semana, nós damos as primícias ao Senhor, o primeiro dia da semana, e nós iniciamos relembrando que nós somos filhas de Deus. Que nós agora temos uma família, que nós agora temos um Pai que é soberano, que é imutável, que é grandioso, que é bondoso, que é rico em amor, que é rico em misericórdia. Nós iniciamos a semana com a nossa bateria carregada para que nós vivamos os nossos dias rotineiros, que nós vivamos a nossa vida para a glória do Senhor. Nós iniciamos a semana lembrando de que quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, nós devemos fazer tudo para a glória daquele que nos tirou das trevas e nos chamou, nos transportou para a sua maravilhosa luz. E é por meio dessa luz que nós devemos viver as nossas vidas, seja na escola, seja na universidade, seja no trabalho, seja nas tarefas de casa. Obedecer
guardar esse mandamento reorienta os nossos corações. Nós podemos iniciar a semana com os nossos corações alinhados no Senhor. A terceira coisa, e uma coisa que a gente bate muito aqui na tecla no canal, é sobre um planejamento semanal. Faça o seu planejamento semanal, tá, Evelyn? O que é que isso tem a ver com a minha intimidade com Deus? Tudo. O Senhor nos deu um tempo como dádiva e nós precisamos usar esse tempo com sabedoria. Então, se a gente vive, como eu falei no início, deixando a vida me levar, né, de acordo com o Zeca Pagodinho, seguindo essa filosofia de vida, a nossa vida vira um caos. E nós não conseguimos fazer as coisas que nós precisamos fazer no nosso dia a dia, seja de casa, do trabalho, da igreja. Nós não conseguimos fazer isso com zelo e com excelência, porque estamos ali sempre tentando apagar incêndios. Nós precisamos ordenar as nossas tarefas, ordenar as áreas da nossa vida. E é justamente porque muitas vezes nós vivemos apagando incêndios com as coisas tudo loucas, com as coisas tudo atropeladas, que nós dizemos que não temos tempo para Deus. Porque, nossa, não, eu tenho que terminar o trabalho da faculdade, então hoje não vai dar para fazer meu devocional. Só que já tem um mês que o professor passou esse trabalho e você deixa para a última hora porque você não organiza e não segue o cronograma que você faz. A Bíblia nos diz que o nosso sim tem que ser sim e o nosso não tem que ser não. Nós precisamos ter compromisso, porque nós somos mordomos do Senhor e o Senhor entregou em nossas mãos o tempo. O Senhor nos deu uma dádiva que é o nosso tempo, para que nós usemos com sabedoria. Assim, se ajustamos a nossa agenda, se temos um horário para cada coisa e seguimos, pelo menos na maior parte, o nosso cronograma, nós vivemos uma vida com mais leveza. Nós conseguimos cumprir com os nossos prazos. Nós conseguimos aproveitar o descanso que também é ordenado por Deus. Nós conseguimos aproveitar momentos de lazer. E também nós conseguimos ter os nossos momentos com o nosso Deus. Nós temos aqui vídeo no canal ensinando a fazer o planejamento semanal. Eu vou deixar nos cards e aqui também na descrição. Então, depois que terminar esse vídeo, corra lá. Se você ainda não faz seu planejamento, se você quer melhorar a forma que você faz seu planejamento semanal, peça orientação ao Espírito Santo ao fazer o seu planejamento e peça graça ao Senhor para cumpri-lo. Porque se a gente for realmente confiar na força do nosso braço, na nossa força de vontade, no nosso comprometimento, nós estamos fadados ao fracasso, nós precisamos da ajuda do Senhor. A quarta dica é não remova Deus, remova entre aspas, das suas tarefas ordinárias. Às vezes, parece que a gente tem a impressão de que a gente coloca Deus ali no quadradinho, no nosso quarto, ou seja lá onde a gente faça nosso devocional. Então a gente enquadra Deus em um específico momento da nossa vida, às vezes até no domingo, Então, domingo é o tempo para Deus. O resto da semana eu vivo para mim mesmo. Oi? Lembra? Você foi chamado para a glória de Deus. Os seus dias devem ser para a glória de Deus. A sua vida deve ser vivida para a glória de Deus. Se estamos comendo, se estamos bebendo, se estamos estudando, se estamos limpando a casa, lavando o banheiro, se estamos escrevendo, se estamos usando as redes sociais, se estamos assistindo filme, tudo deve ser feito para a glória de Deus. O Senhor está presente em todo momento e nós somos selados com o Espírito Santo. Então, a nossa vida devocional não se resume a um curto espaço de tempo. Não se resume e não deve depender de apenas um momento ali de meditação, de oração, mas toda a nossa vida deve ser uma oferta agradável ao Senhor. A Bíblia nos ensina a orar sem cessar. Só que isso não quer dizer que a gente vai ficar 24 horas orando ali, ajoelhado, mas que nós vivamos a nossa vida a todo momento, conscientes de que o Senhor está ali, que nós podemos elevar a nossa mente, elevar o nosso coração a Ele. Seja quando a gente está lavando o prato, a gente pode orar, a gente pode ir apresentando ali pessoas, a gente pode ir pedindo a sua orientação, a sua ajuda. Quando você estiver passando por um momento estressante, você pode cantar um louvor ao Senhor, você pode lembrar a sua mente, a sua alma de promessas da palavra de Deus, lembrar quem Deus é. Quando for ter uma conversa, uma reunião desafiadora,
Você pode pedir para que o Senhor te dê sabedoria, te dê discernimento, te dê calma. Quando no dia a dia a gente vai reclamar de alguma coisa que não saiu como nós gostaríamos, nós podemos inverter isso e levar em oração ao Senhor e dizendo: Senhor, me perdoa e me traz um coração grato. Agradeça por algo que esteja relacionado àquilo que você já ia reclamar. Troque a murmuração pela gratidão. A todo momento nós estamos diante de Deus, então nós podemos viver essa nossa vida a todo momento, conversando com Deus. Vai ali fazer uma caminhada, vá orando, vá conversando com Deus, vá contemplando a criação, vá falando com o Senhor, adorando a Ele. Traga essa consciência de que o Senhor está com você a todo momento. E ter essa consciência nos ajuda a não esfriar na fé em momentos onde as coisas tão caóticas, em momentos onde a nossa rotina mudou por alguma causa, seja porque agora você tem um filhinho recém-nascido, só que você tem a consciência de que o Senhor está com você e que a sua vida, a sua intimidade com Deus não se resume a ter um momento específico. Você pode estar ali ouvindo a Bíblia no seu fone, você pode estar ali enquanto nana o seu bebê, você pode estar orando. O Senhor está presente em todo momento. E assim, independente do momento da vida que nós vivamos, nós estaremos firmes no Senhor, conscientes de que Ele é conosco, de que Ele nos ajuda em nossas fraquezas, de que Ele nos fortalece nos momentos de dificuldades, de que nós estamos ali conectados com Deus e conscientes de que Ele é um Deus presente e atuante na nossa vida. A quinta coisa é que você tenha cuidado com os ladrões do tempo. O que é que tem roubado o seu tempo de fazer as coisas que realmente precisam ser feitas? O que é que você tem gastado tanto tempo que, nossa, perdi o tempo aqui, perdi a noção de tempo e, nossa, já foi o dia, né? Então, as tarefas de hoje vão ter que ficar para amanhã e amanhã fica acumulado e aí você deixa para lá o seu tempo com Deus. Identifique o que é que tem roubado o seu tempo. Identifique quais são os ladrões do tempo, talvez as redes sociais, talvez o seu celular, talvez filmes, séries, ou talvez seja a falta de organização, a falta de clareza do que você precisa fazer, a procrastinação. Haja para que esses ladrões do tempo sejam retirados. Peça a orientação do Senhor para isso. Talvez seja necessário cortar o braço fora. Ou talvez não necessariamente cortar fora, né? Tirar aquilo, mas ter uma disciplina em relação àquilo. Talvez as séries, as redes sociais precisem ficar só em um momento do seu dia ou um momento da sua semana. Separe um momento para o lazer e não tem problema de você assistir série, você estar nas redes sociais, você estar aqui no YouTube, mas a gente precisa ter a noção de que há tempo para cada coisa. Não deixem que essas coisas roubem o seu tempo e também de fazer as coisas com excelência para a glória de Deus. E por último, mas não menos importante, na verdade é um lembrete para todas as outras dicas que eu dei, é que você não confie nas suas obras, mas na obra de Cristo. É muito fácil quando a gente tem momentos com Deus, quando a gente começa a crescer no conhecimento do Senhor, quando a gente começa a crescer, sabe, no entendimento da palavra de Deus, é muito fácil que saia do trilho e vá para um lado de vaidade, de você começa a achar que é porque, né, eu faço meu devocional, é porque eu tenho um relacionamento com Deus, é porque eu. Lembre que você só consegue fazer o que você faz por causa de Cristo. Lembre que o que há de bom em nós não vem de nós, porque nós somos pecadores por natureza, nossa natureza é caída, mas nós somos resgatados, nós fomos vivificados para uma nova vida, e é o Senhor quem efetua em nós tanto querer como realizar. Nós precisamos reconhecer que esse tempo com Deus, que esse crescimento, que essa comunhão com Deus é sobre relacionamento, não sobre o quanto eu consigo fazer, quantos livros eu consigo ler, quão rápido eu li a Bíblia toda. Não é sobre o que você faz, é sobre o que Cristo conquistou na cruz. E Ele nos dá por meio do seu sacrifício.
esse relacionamento com o nosso Pai. E não há nada que nós façamos para alcançar o favor de Deus, mas também não há nada que nós façamos para perdê-lo, porque é por causa da obra de Cristo. Se nós somos filhas de Deus, a nossa salvação foi conquistada com preço alto, preço de sangue, preço do Filho de Deus. O Senhor nos ama, o Senhor é o nosso Pai. E tudo isso foi conquistado por Cristo. Então, que nós não nos envaideçamos por termos momentos com o Senhor, nós vejamos isso como um privilégio que nos foi dado, de podermos ir até Ele, porque Ele veio a nós primeiro. Mas ao mesmo tempo que quando a gente falhe, a gente lembre disso, que não há nada que nós façamos, que nós possamos perder o favor de Deus sobre nós. Nós fomos compradas por preço de sangue, por meio da vida de Jesus Cristo. E nossa, eu não consegui hoje ter um momento com Deus. Fale com Ele. Fale sobre os desafios do seu dia. Converse com Ele. Ele é o seu Pai. E Ele é misericordioso. E Ele é bom. Amanhã é um novo dia. Peça a orientação dEle. Peça a ajuda dEle. Peça o seu auxílio. Para que amanhã, junto com as novas misericórdias que se renovam, a sua força também seja renovada. E a sua sabedoria também, para que você possa separar um tempo. Independente se é 20, 15, 30 minutos, ou 1 hora, ou 1h30, ou 2 horas. Mas que você tenha um tempo de conversar com seu Pai, de meditar na sua palavra, de conhecer mais o Deus que te salvou, que te deu uma nova vida e que um dia virá te buscar para morar eternamente com Ele. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que essas dicas possam ajudar a vocês e a mim também a termos mais intimidade com o nosso Deus, independente da nossa rotina corrida, independente dos nossos dias que nós vivamos, seja nos momentos devocionais, ou seja na correria do dia a dia que nós vivamos para a glória de Deus e que nós estejamos conscientes de que Ele está conosco a todo momento. Se você gostou desse vídeo, me conta aqui embaixo o que é que você achou, qual dessas dicas você mais gostou, qual delas você já pratica aí na sua vida. Converse comigo aqui nos comentários e deixe seu like se você gostou desse vídeo, para que o YouTube entenda que esse é um bom vídeo e ele possa entregar também para outras cis que possam ser ajudadas e abençoadas por esse vídeo. Muito obrigada por você assistir até aqui. Um cheiro, um queijo e até o próximo vídeo.